A graça e a paz. Nós estamos naquele período que chamamos Páscoa, onde o mundo celebra, desejando uns aos outros Feliz Páscoa, trocam presentes, coelhinhos, ovos de chocolate, e assim as pessoas dessa maneira celebram a Páscoa. Mas muitas não têm o real entendimento do significado da palavra Páscoa e de todas as suas implicações. A Páscoa era uma festa judaica que eles celebravam por ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. Portanto, eles traziam à memória os poderosos feitos de Deus, as intervenções do Senhor, para libertá-los daquela escravidão terrível em que eles viviam. E o Senhor Jesus Cristo, ele se reúne com seus discípulos antes da sua morte, exatamente no período que celebrava-se também a Páscoa judaica, porque assim como pela passagem, Páscoa significa passagem, quando o anjo do Senhor passou sobre o Egito, e em todas aquelas casas que não havia o sinal de sangue, a marca do sangue, o anjo entrava e ceifava a vida dos primogênitos. E todas aquelas casas que havia a marca do sangue, o anjo do Senhor passava por cima, e não entrava e não ajuizava, e não ceifava a vida dos primogênitos. E eu gostaria de refletir com base no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32, pontuando assim uma verdade sobre esse período da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos também lembrar que ao abrirmos as Escrituras Sagradas, nós estamos pisando em Terra Santa. E, portanto, devemos, assim como Moisés foi lembrado que ele estava na presença de Deus e teve que tirar as sandálias dos seus pés, assim também devemos nós nos aproximar da Palavra de Deus com temor e com tremor. A Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela é autoritativa, inerrante, infalível, e ela é normativa para as nossas vidas. Também devemos lembrar que aquilo que iremos considerar em algumas mensagens fala sobre um momento muito delicado na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se fosse uma radiografia do coração de Jesus Cristo. É um momento que nós percebemos toda a dor e toda a angústia que o nosso Senhor sofreu ali no jardim do Getsêmani. No capítulo 14 de Marcos, a partir do verso 22, nos fala da celebração da ceia. Se reúnem e celebram. E aqui é uma transição. Quando o povo de Israel se reunia para celebrar a Páscoa, matava-se um cordeiro, comia-se ervas amargas, comiam de uma forma apressada, lembrando a fuga do povo de Israel lá do Egito. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele vai estabelecer uma nova aliança, uma aliança no seu sangue. E agora haverá algumas mudanças. Nós também vemos que o Senhor Jesus Cristo havia advertido os seus discípulos, como que profetizando aquilo que haveria de acontecer, que quando ele fosse preso, eles se escandalizariam e ficariam dispersos. E de fato isso aconteceu. Embora os discípulos, capitaneados pelas palavras do apóstolo Pedro, dizendo que isso não aconteceria, todos eles assim disseram.
como nos diz no verso 31, assim disseram todos. Eles não iriam abandonar a Cristo, não haveriam de deixar a Cristo. Mas quando ele vai para o jardim do Getsemane, e mais adiante nós vamos ver que ele vai ser preso, como os discípulos de fato o abandonam, deixam, cumprindo assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o verso 32 de Marcos, capítulo 14, diz: então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Eles foram para um lugar chamado Getsemane. E tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Mateus, o autor sagrado somente refere-se a esse lugar como um lugar chamado Getsemane. Mas no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 1 e no verso 26, ele vai dizer que esse lugar é um jardim. Portanto, é o jardim do Getsemane. Getsemane é uma palavra hebraica que significa prensa, significa lagar de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram, depois de serem recolhidas, elas eram prensadas, esmagadas, e assim sendo, saía-se o azeite das azeitonas. Era, portanto, o sistema para tirar o azeite, extrair o azeite. Getsemane ficava fora de Jerusalém, não era dentro da cidade. Era também um lugar privado, era um plantio de oliveiras, e nesse lugar onde se fazia também o azeite. Era um lugar privado, tinha um dono, e provavelmente o dono era alguém que era simpático à causa de Cristo, às mensagens de Cristo, ou talvez até um seguidor de Cristo. E era um lugar que nos parece que usavam com uma certa regularidade. Eles iam lá para orar. O Senhor Jesus Cristo ia com seus discípulos com uma certa frequência, naqueles períodos em que ele estava ali em Jerusalém. Bem como era um lugar conhecido, porque quando Judas Iscariotes foi entregar Jesus, ele sabia exatamente onde o Senhor Jesus Cristo estava. Naquele lugar havia uma gruta de 11 metros de largura por 18 metros de comprimento. Era exatamente onde estava ali o lagar, onde se extraía o azeite. E é neste lugar que provavelmente os discípulos ficaram, enquanto o Senhor Jesus saiu para orar. Ele nos diz o texto que, levando consigo a Pedro, Tiago e João, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele foi orar. E a pergunta que fazemos é: por que o jardim do Getsemane? Porque trata-se deste lugar. Porque a Bíblia enfatiza ou nos deixa claro, lembrando que nada nas Escrituras está escrito por um acaso. Todas as coisas foram escritas para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Porque trata-se de um lugar onde vai haver a reversão. Foi num jardim, quando o primeiro Adão, não dominando a si mesmo, tendo o desejo de ser igual a Deus, de tomar um lugar que não lhe era devido, ele trouxe a ruína e a destruição para toda a raça humana. Adão, na
vã ideia de que se ele comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele teria o conhecimento igual a Deus, conforme aquilo que o diabo havia proposto. E agora aqui no jardim, o Senhor Jesus Cristo como que vai reverter esta situação. No jardim, agora do Getsêmani, onde o Senhor Jesus Cristo vai orar com intensidade, diferentemente do primeiro Adão, o Senhor Jesus, o segundo Adão, ele vai orar: Senhor, afasta de mim este cálice. Refere-se ao cálice da ira do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas não seja feita a minha vontade, não o meu querer, mas a tua vontade. Essa oração é muito conhecida por todos nós. Foi no jardim que, portanto, haveria de acontecer a reversão daquilo que aconteceu no jardim, no primeiro jardim, o jardim do Éden. Agora era no jardim da aflição que haveria de haver a reversão da situação. No jardim também, onde as azeitonas são prensadas para obter o azeite. Assim também simboliza aqui o azeite, simboliza o Espírito Santo. Simboliza também o óleo da alegria, que é, na verdade, uma característica da presença do Espírito Santo. A alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. E que representa, portanto, a bênção que o Senhor concede por meio do seu sofrimento, por meio dele ser esmagado, dele ser moído, concedendo bênção assim para aqueles que nele creem. É neste lugar também que Cristo se apresenta como servo sofredor, para cumprir aquilo que o profeta Isaías havia falado em Isaías 53, verso 5, que ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. É neste lugar que ele vai começar a ser moído por causa, não dele, não por alguma coisa que ele houvesse feito, mas ele estava ali de uma forma substitutiva, ele estava nos substituindo. A morte de Cristo não foi em virtude de uma questão política, não é porque ele queria libertar o povo politicamente, ideologicamente, mas ele estava morrendo na cruz como substituto por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa deve morrer. Essa é a consequência do pecado. Jesus, portanto, ao morrer na cruz, ele estava levando sobre si os nossos pecados para a nossa salvação. Algumas implicações e aplicações que eu gostaria de mencionar com base neste versículo. Primeiro, o pecado é uma coisa séria. É tão séria que jamais devemos flertar com o pecado. Foi por causa do pecado que Jesus morreu na cruz. Foi por causa do pecado que ele sofreu, se angustiou, que ele foi prensado, que ele foi moído. Foram os nossos pecados a causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não devemos brincar com o pecado, agir de uma forma leviana. Devemos viver vidas santas e vidas piedosas. Também devemos lembrar que em Cristo Jesus, aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, por causa do desejo que ele teve de
de que a vida fosse boa, ele queria ser igual a Deus. O segundo Adão, ele veio e submeteu a sua vontade à vontade de Deus. E esse é o caminho que o Senhor também hoje nos propõe, o de mortificarmos, lembrando nesse período da morte do Senhor Jesus, de mortificarmos também os nossos feitos, mortificar a nossa carne e viver para Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te conceda graça. Lembre daquilo que Cristo fez por você. Lembre do seu sofrimento, da sua agonia, da prensa que ele teve que passar para que você fosse salvo. E que você possa confiar que o sacrifício de Cristo é um sacrifício eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Que Deus assim te abençoe. Amém.